em culto ao Senhor, vigilantes, aguardamos para breve o encontro com Jesus. Fiquemos de pé, irmãos, abramos as nossas Bíblias em Apocalipse, capítulo 1, versículos de 4 a 8. Apocalipse, capítulo 1. Obrigado, Roger. Versículos de 4 a 8. Texto baseado no qual meditaremos nesta noite sobre Jesus, o Senhor da história. Diz assim a palavra do Senhor: João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, àquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Amém. Louvado seja Deus. Podeis assentar, irmãos. A história parece estar fora de controle. Apenas parece. Dizer isso só mesmo baseado na palavra de Deus, porque nós estamos vivendo um momento que estará nos livros de história daquelas crianças que estavam aqui hoje pela manhã. Eles estudarão que nesse tempo que nós estamos vivendo agora, aconteceu, por exemplo, a invasão da Ucrânia, um país neutro, que não estava ameaçando ninguém, simplesmente foi invadido para ser dominado. Eles estudarão sobre uma pandemia que aconteceu no século XX e aconteceu no início do século XXI, de proporções catastróficas, inclusive na economia, como nós estamos sofrendo agora. Dizer, então, que a história tem um controle e um fim determinado, só mesmo baseado na palavra de Deus. Eu quero lhe convidar para fazer um exercício de imaginação. Imagine que você está com o pastor Igor, eu vou lhe colocar nessa história, no Mineirão, assistindo Brasil e Alemanha. E aí, depois do 7-1, já depois do 7-1, você, do lado do pastor Igor, foi até o Toninho que estava lá, do lado do pastor Igor, nessa história. Bate no ombro dele, Toninho, e diz assim: não se preocupe não, o Brasil vai ganhar esse jogo. O pastor Igor acreditaria no Toninho? Só um exercício de imaginação. O jogo estava fora de controle. E ele não teria motivo nenhum para acreditar. No dia 6 de junho de 1944, jamais os alemães imaginariam que os aliados conseguiriam reverter o domínio exercido sobre a Europa continental. A Alemanha já dominava a França, a Alemanha de Hitler. E eles conheciam a estratégia do desembarque, porque eles tinham a sua infiltração no sistema secreto dos Estados Unidos. Sabiam que eles estavam tentando há mais de um ano desembarcar as tropas na Normandia, na região do litoral da França. Eles jamais imaginariam que aquilo daria certo. Tinha até superstição no meio. Os generais aliados, comandados pelos Estados Unidos, esperavam até uma lua
a maré baixa para que fosse possível aquela invasão anfíbia, como é chamada. Mas eles conseguiram invadir aquelas praias que já haviam sido determinadas, desembarcaram mais de 130 mil homens e em 77 dias reconquistaram Paris, que já havia sido dominado pelos alemães. Esse dia 6 de junho de 1944, há 78 anos, ficou conhecido por nós popularmente como o dia D. Quando você usa a expressão dia D, você se refere a esse dia, o dia do desembarque da Normandia. A partir daquele dia, os aliados já haviam ganhado a Segunda Guerra Mundial. A partir daquele dia, Hitler já estava derrotado. Mas era necessário esperar o desdobramento daquele desembarque. Só a Normandia levou 77 dias para ser conquistada totalmente. E depois a Europa continental. Essas imagens nos ajudam a entender onde nós estamos na história. Nós estamos depois do dia D. E o nosso dia D, o dia D universal, o dia D da história, é o dia de Cristo, o dia em que o Rei chegou. Quando Jesus iniciou seu ministério, você lembra o que ele disse? Arrependei-vos e crede, porque é chegado o reino de Deus. O Rei Messias já havia chegado. O desembarque já havia acontecido. Então, Jesus pôde dizer o que foi registrado pelo mesmo João que escreveu o Apocalipse, no capítulo 16, versículo 33. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. João, o Evangelho, capítulo 16, versículo 33. Para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E eu aprendi que o Apocalipse é um desenvolvimento desse versículo, dessa afirmação de Jesus: eu venci o mundo. Mas essa vitória ainda não foi consumada. Ela não chegou ainda ao seu desfecho. Mas nós temos esperança de que com a volta de Cristo, que é o Senhor da história, tudo aquilo que já foi conquistado por Ele será finalizado, completará, chegará ao seu termo. A volta de Cristo, então, será a manifestação daquilo que nós já sabemos por revelação do nosso Senhor, pela sua palavra. Será a revelação de que Ele é o Senhor da história e, portanto, a volta de Cristo é a fonte da nossa esperança. Eu quero lhe convidar a ler os 3 versículos anteriores ao texto que nós lemos, Apocalipse capítulo 1, versículos de 1 a 3, para que nós possamos compreender como o livro do Apocalipse apresenta essa verdade de que Jesus é o Senhor da história. E como você pode ter paz em Jesus, sabendo de que Ele já venceu o mundo. E você é mais do que vencedor juntamente com Ele. E você pode então enfrentar essa realidade que parece totalmente fora de controle, mas está debaixo do controle daquele que é Senhor absoluto. O versículo 1 diz que esse livro é revelação de Jesus Cristo. A palavra revelação, que significa tirar o véu, também faz referência a um tipo de literatura, a literatura apocalíptica. E essa literatura tem algo de especial, além de ser recheada de simbologia, normalmente símbolos retirados do Antigo Testamento, especialmente do Gênesis, do Êxodo, dos livros de Ezequiel, de Daniel. Mas essa literatura tem um objetivo: apresentar uma perspectiva celestial dos acontecimentos que estão se desenrolando na história e apresentar
esta visão à luz do seu resultado final, do seu resultado, que já é final, mostrando então que quando Deus olha para a história, Ele não está vendo esse caos como sendo determinado ou determinante. Havia, na época em que João escreveu, inspirado pelo Espírito Santo, um pessimismo muito grande. O pessimismo era uma característica da cultura do Império Romano, porque as pessoas acreditavam num destino, e esse destino era irreversível. Então esse destino estava determinado no nascimento da pessoa, e não se podia fazer nada diante da história. Vem então a palavra do Senhor que diz que, na perspectiva de Deus, Jesus é o vencedor sobre a história. E a volta de Jesus, meus irmãos, que é o lema desse livro, que é o assunto principal desse livro, é apresentado por João como sendo então a manifestação final de que Jesus é o Senhor da história. Esse livro é uma carta. Dos versículo 4 do capítulo 1 até o final, o capítulo 22, versículo 21, nós temos uma carta. Essa carta, então, tem um remetente, que é o próprio Senhor Jesus, e o seu mensageiro é João. João, filho de Zebedeu, discípulo amado, que escreve às igrejas da Ásia, uma região importante do Império Romano. Mas escreve a todos nós, porque vejam que no versículo 4, João direciona às 7 igrejas, mas diz também que escreve da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e como esse livro lança mão de forma abundante de simbologia, é necessário que o próprio Senhor Jesus explique alguns desses símbolos. Por exemplo, no versículo 20, ele diz: quanto ao mistério das 7 estrelas que viste, e na minha mão direita, e os 7 candeeiros de ouro, e as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Esse número 7, sendo repetido, tem uma mensagem muito clara de que essa carta se dirige à totalidade da igreja do Senhor, incluindo a PIB em Divinópolis no século 21. Ao longo da história, a igreja do Senhor precisava que essa mensagem fosse repetida. Tenham paz em mim, porque eu venci o mundo. A volta de Cristo, esperada pela igreja no momento de perseguição, no momento em que um imperador havia chegado ao grau de insanidade de determinar um culto a si mesmo. Quando nós lemos pelo menos uma destas cartas, que primeiro foram direcionadas àquelas igrejas, a carta à igreja de Pérgamo, nós vemos que se faz referência ao trono de Satanás na cidade de Pérgamo. Essa referência é a adoração ao imperador Domiciano, aquele imperador que explorava o culto aos imperadores desde a época de César Augusto, antes de Cristo, mas que agora estabelecia isso como lei, obrigando a todos ao adorarem. Os cristãos, por sua vez, meus irmãos, eles não adoravam outro a não ser o Senhor Jesus. E como nós já tivemos a oportunidade de dizer, quando um cristão era saudado, na rua, na sua vida diária, e era determinado que se saudasse a César como o Senhor, o cristão respondia dizendo: Cristo é o Senhor. E isso simplesmente lhe custava a vida. E aqui eu abro um parêntese: quanto lhe custa declarar a sua fé? Isso deve nos causar muita inquietação. Porque para estes irmãos, da época em que João escreveu, declarar a sua fé no Senhor Jesus, dizer que Ele era Senhor da sua vida, lhe custava a própria vida. E muitos então eram perseguidos. E esta carta então é direcionada a irmãos na fé que estão sendo perseguidos e até martirizados. Por isso, é uma carta de consolo, de esperança, que nos alcança também nós que muitas vezes somos rondados pelo desespero, pelo pessimismo. Nós que contemplamos a história hoje e muitas vezes chegamos a nos perguntar: meu Deus,
quando essa história chegará a um fim? Por que que o mal sobressai tanto? Por que há tanta violência? Por que há tanta corrupção? Mas o Senhor Jesus diz nessa carta, no último versículo do texto que nós lemos: eu sou o Alfa e o Ômega, a primeira e a última letra do alfabeto grego, o A e o Z. Ele é o início e ele é o fim dessa história. Ele iniciou esse reino e ele vai consumar esse reino com a sua volta. Quando ele veio, a sua primeira vinda, o reino foi inaugurado. Na sua volta gloriosa, o reino será consumado. E nós, a sua igreja, temos paz porque, a despeito desse descontrole aparente da história, o Senhor da história está conduzindo as nossas vidas pessoalmente e conduzindo a igreja até o dia final. Nós aprendemos então, meus irmãos, com a leitura deste prólogo do Apocalipse, do início desta carta de João às igrejas do Senhor Jesus em toda a história, que a volta de Cristo é a nossa fonte inesgotável de consolo. Porque na consumação da história, quando o Senhor Jesus voltar, a obra que Ele iniciou em nós, a redenção, será concluída. A volta de Cristo é o ponto culminante da nossa salvação. Nós aprendemos assim. Nós já estamos salvos, ou melhor, nós fomos salvos. Nós estamos sendo salvos. E isso fala do passado e do presente. Mas nós seremos salvos, podemos dizer assim também. Seremos salvos no sentido de que o ponto culminante da nossa salvação se dará na volta gloriosa do Senhor. Isso nos dá esperança diante dos sofrimentos. E isso quer dizer, meus irmãos, que a volta do Senhor representa a manifestação final de tudo aquilo que Ele já fez por nós e que nós podemos esperar que será completado. Aquele que iniciou a boa obra é fiel para completá-la. O que é que o Senhor Jesus já fez em nós que a sua vinda revelará na sua expressão máxima? É isso que nós queremos meditar, destacando alguns desses versículos que nós lemos. No versículo 5, nós ouvimos o Senhor Jesus nos dizer, através dessa carta, que é da parte de Jesus Cristo que ela é escrita, fiel testemunho, primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. E o versículo continua dizendo: aquele que nos ama. Aquele que nos ama. O Senhor Jesus já demonstrou amor pela sua igreja. O Senhor Jesus ama a sua igreja. E a volta dele será a manifestação final desse amor. Será a prova derradeira de que esse amor é verdadeiro. Quando nós estamos numa cerimônia de casamento e os votos são declarados, uma expressão muito comum, faz parte até desse estilo tradicional de celebrar um casamento, é a expressão até que a morte o separe. Normalmente o casamento tem essa declaração. Quando os noivos estão então diante da palavra do Senhor e confirmam esses votos diante de um ministro ordenado, o que se espera então desse compromisso é que de fato só possa ocorrer um desenlace por ocasião da morte de um dos dois. A declaração de um amor que é até o fim. A declaração de que somente a morte, que nenhum dos dois pode controlar, só Deus, seria capaz de evitar a união ou de provocar esse desenlace. O Senhor Jesus se apresenta como o noivo que declara o amor à sua noiva. Em vários momentos dessa carta nós temos essa menção. E esse amor é verdadeiro, nós saberemos na volta do Senhor. Isso muda a nossa perspectiva diante da história. Na época em que o Apocalipse foi escrito, se acreditava num destino e no máximo numa providência que conduzia os eventos da história, mas não de forma pessoal. Aqui nós entendemos que o soberano da história se relaciona conosco de uma forma pessoal. Vamos ler algumas passagens da palavra de Deus, por exemplo,
Jeremias capítulo 31, versículo 3, quando nós encontramos o Senhor declarando esse amor pelo seu povo. Jeremias 31, 3 diz: de longe se me deixou ver o Senhor, dizendo, com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. O amor de Deus por nós é um amor eterno. E a volta do Senhor mostrará que esse amor é eterno. Porque na volta do Senhor nós entraremos na eternidade. Enquanto o Senhor Jesus esteve aqui com a sua igreja em formação, com os seus discípulos, ele provou que esse amor era um amor poderoso, que não era capaz de ser movido, de ser destruído por nada. Ele declarou ao seu corpo de discípulos, que incluía naquele momento Judas Iscariotes, aquele que o traía. Em João, no capítulo 13, versículo 1, o evangelista diz que, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Faz parte do caráter de Jesus nos amar até o fim. Ele prometeu esse amor. Ele cumpriu enquanto esteve aqui, na vida dos seus discípulos, quando a igreja estava sendo formada. E ele prometeu à sua igreja que viveria no intervalo entre a sua primeira e segunda vinda. O Senhor Jesus nos ama. Vejam como o apóstolo Paulo registrou isso em Romanos, no capítulo 8, versículo 38 e 39, um texto por demais conhecido. Quando o apóstolo Paulo pode falar dessa certeza, dessa segurança, dizendo, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura pode separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O Senhor Jesus voltará. E a sua volta gloriosa provará que Ele nos ama. Ele voltará porque nos ama. Então nós vivemos aqui e agora, diante dos sofrimentos da vida comum, diante da realidade que não está em nosso controle, com a oportunidade de viver na perspectiva do amor de Cristo. Ah, meus irmãos, mas isso, se é apenas um discurso, se for reduzido apenas a uma expressão do nosso culto, não terá validade. Nas experiências mais amargas da nossa vida, nós podemos ter certeza do amor de Cristo. Eu vivi, no ano de 2014, a experiência mais amarga da minha vida, quando não pude evitar um acidente que gerou, ou que acabou na morte de um jovem de 17 anos. E naquela situação eu me vi numa delegacia, porque prestei o socorro, me apresentei à autoridade policial e precisava aguardar então o desfecho. Infelizmente veio a notícia de que aquele jovem que recebera os primeiros atendimentos não havia resistido. E então eu me achava ali numa cidade que eu não conhecia ninguém. Fiz apenas alguns contatos por telefone para informar a situação. E, de repente, naquela delegacia, entrou uma missionária, Marta Borges. Quando aquela missionária entrou, e ela me disse, pastor, fique tranquilo, porque eu já estou com sua esposa, com sua filha, tínhamos apenas a Mariana, e vai dar tudo certo, fique tranquilo. Ah, meus irmãos, eu senti que no momento em que tudo parecia estar fora de controle, eu senti de forma viva que Jesus me ama e que Jesus prova o seu amor enquanto nós estamos aqui militando nessa vida. E a sua volta provará que Ele nos ama em todo momento. A revelação final do seu amor. Graças a Deus, com Ana e Mariana sendo acolhidas ali, logo eu fui dispensado pela autoridade policial, por aquela delegada, e depois tomamos providências possíveis diante daquela situação. A situação foi, entre aspas, resolvida juridicamente.
E eu pude, então, ir até Petrolina, cidade onde minha cunhada mora, minha cunhada que está aqui conosco. E a noite posterior, a noite do dia seguinte àquele acidente, foi uma noite em que eu pude me lembrar daquilo que eu havia aprendido. Jesus habita em mim. Jesus habita em mim. Naquele momento, foi um momento que eu pude chorar. Mas naquele momento, esta certeza da habitação de Cristo em mim, eu me lembro apenas que eu colocava a mão na minha cabeça e dizia: Senhor, o Senhor está aqui. Eu nem coloquei no coração, eu coloquei na cabeça. O Senhor está aqui. Porque era na mente que os pensamentos ficavam rodando. Eu não coloquei no coração, não, eu coloquei na mente, na cabeça aqui. É aqui que está a mente, né? Talvez. O cérebro está, a mente eu não sei. E eu colocava na minha cabeça e dizia: Senhor, o Senhor está aqui. Então eu posso enfrentar essa situação. Eu posso enfrentar essa situação. Meus irmãos, eu nunca imaginei que eu poderia suportar uma situação daquela. Eu nunca imaginei que eu poderia estar aqui diante dos irmãos. Mas o Senhor Jesus me ama. E Ele ama você. E esse amor não é um sentimento. Esse amor é uma presença real e poderosa, capaz de lhe sustentar, como tem sustentado a igreja, perseguida, martirizada, em nosso país, ridicularizada. Mas é a igreja do Senhor, é a igreja que Ele ama, e Ele voltará para buscar esta igreja. Louvado seja o seu nome. É isso que nos diz a palavra de Deus, aquele que nos ama. João está dizendo, quem é que está escrevendo isso? Essa carta é de quem? Essa carta é daquele que ama vocês. Mas também ele diz, e pelo seu sangue nos libertou. Esse Jesus é o libertador da igreja. Os estudiosos dizem que Apocalipse foi estruturado para significar para os judeus que um novo êxodo estava acontecendo. E a linguagem recuperada aqui é a linguagem do êxodo. É a linguagem do Deus que entrou na história e que resgatou o seu povo e o constituiu como um reino de sacerdotes. E a redenção, a libertação, é exatamente essa intervenção de Deus na história, na realidade. Não é uma questão apenas psicológica. Nós não podemos reduzir a nossa fé a um sentimento. A nossa fé está baseada na intervenção de Deus na história. Assim como Ele entrou na história do Egito, a maior civilização daquela época, e libertou um povo que era escravo, Ele também veio ao nosso encontro e nos resgatou do império do pecado. Com o sangue de Jesus, Ele nos libertou. É esse o ponto que João retoma no capítulo 5, que nós tanto conhecemos, no versículo 9, que nós transformamos numa música da nossa hinologia, e que na verdade é um hino mesmo, um hino cantado nos céus, porque Apocalipse está mostrando a perspectiva celestial da história. E Apocalipse 5:9 diz: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes. Com o sangue Ele nos comprou. O estudioso da língua grega e do Novo Testamento, William Barclay, faz uma relação entre essas duas afirmações. O fato de que o Senhor Jesus nos ama e de que Ele nos libertou com o seu sangue. Ele diz que quando João afirma que Jesus nos ama, quando é afirmado o amor de Jesus, o verbo está no presente. Ele nos ama continuamente. Mas ele lembra que quando a expressão é nos libertou, é um passado, mas não é qualquer passado. É o auristo. É um passado no sentido de uma ação concluída definitivamente no passado. Não há mais o que ser feito. E aí ele diz então algo que eu anotei para levar comigo. Ele diz: a cruz é uma janela para a eternidade. Na cruz, nós podemos ter um relance do que acontecerá na volta de Cristo. Porque foi na cruz que Ele demonstrou o seu amor por nós. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho.
E é na cruz que Ele nos libertou, ou seja, Ele nos comprou com o seu sangue, como diz o capítulo 5, versículo 9. Então na cruz nós temos uma antecipação do que veremos na volta do Senhor. Ele voltará para mostrar que o seu amor é verdadeiro, e Ele voltará para mostrar que o seu sacrifício tem uma validade eterna. O seu sacrifício nos abre as portas do céu, nos permite um relacionamento eterno com Deus, que nós chamamos de vida eterna. E por isso nós adoramos. Apocalipse é um livro de adoração. Apocalipse é uma carta que comunica consolo e prepara a igreja para adorar em meio ao sofrimento e à perseguição. É o que nós lemos quando iniciamos o versículo 6. E nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Nós adoramos a Deus depois de experimentarmos o seu amor, depois de recebermos a libertação pelo sangue de Jesus. Nós adoramos como um povo constituído como reis. No livro de Êxodo, capítulo 19, nós encontramos a primeira vez que isso aconteceu na história. Deus transformou escravos em reis e sacerdotes. Mas na primeira vinda do Senhor Jesus e na sua morte na cruz, Ele então constituiu a sua igreja como sendo essa nação santa, separada para a missão que Deus constituiu. Agora veja, para Deus, na perspectiva celestial que o Apocalipse lhe oferece, você que está unido a Cristo pela fé, tem a posição de um rei. A posição de um rei. Mas não só de um rei e sacerdote. Como é isso? Mas a história parece fora de controle. Como é que eu tenho a autoridade de um rei? O que é que eu posso fazer? O que é que eu posso fazer diante da corrupção generalizada no meu país? O que é que eu posso fazer diante da violência crescente? O que é que eu posso fazer diante das pessoas que estão passando fome? Como é que eu posso mudar isso? Você pode, como rei, viver a cultura do reino de Deus. É isso que nós podemos fazer hoje. Onde nós estamos, vivemos de acordo com a cultura desse reino que já foi inaugurado. E nós somos reis e sacerdotes, ou seja, nós sempre estamos na presença de Deus. O que é que o sacerdote faz? Apresenta o povo diante de Deus. Era assim na antiga aliança. Agora a igreja está nessa posição, a posição daquele que representa o poder do rei, porque o Senhor Jesus é rei dos reis. Nós fomos constituídos como reis. Nós temos um papel de liderança na história. A cultura do reino de Deus, quando é declarada, quando é vivenciada, aponta para a volta do Senhor Jesus. Ele voltará para ser adorado. A volta do Senhor será o momento em que todos adorarão, todos se prostrarão diante dele. E nós, por antecipação, podemos fazer isso todos os dias, porque nós sabemos que um dia toda língua confessará e todo joelho se dobrará. E isso nos leva, meus irmãos, ao desafio de darmos testemunho. Testemunho de que esse reino já começou. Ele ainda não foi consumado, mas esse reino é real. E ele já transformou a nossa visão de mundo, já transformou os nossos valores, transformou a nossa vida em família, transformou os nossos negócios. E nós podemos então sinalizar que o rei voltará. E nós vivemos uma vida compatível com a vida eterna que teremos nele. Não existe a possibilidade de você viver agora de um jeito que é totalmente contrário à vontade de Deus, totalmente alheio ao seu relacionamento com Deus, e de repente o Senhor Jesus voltar e você passar a eternidade com Ele. Percebe que não faz sentido isso? A única oportunidade que nós temos é viver por antecipação aquilo que nós viveremos na eternidade. A igreja enfrentou durante toda a sua história perseguição e sofrimento. E a igreja sempre foi consolada pela esperança da volta do Senhor Jesus. E nós continuamos, meus irmãos, na certeza dessa vitória final. O Senhor Jesus já disse, nós enfrentaríamos aflições, mas Ele disse, tende bom ânimo, eu venci o mundo, louvado seja Deus. A certeza da volta do Senhor, como a prova de que Ele nos ama, como a prova de que
a nossa salvação tem validade eterna. Não é só uma experiência psicológica para vivermos agora. A certeza de que nós o adoraremos eternamente, e agora já fazemos isso, adorando em palavras, mas também em ações, em atitudes. E eu convido você, meu irmão, você, meu amigo, a refletir, ao final desta meditação na palavra de Deus, sobre como está a sua vida. Foi dito nesse culto, você está preparado para a volta do Senhor Jesus? É isso que nos cabe. Nós devemos viver agora na certeza de que a volta do Senhor é iminente. Acontecerá em um segundo, nós cantamos hoje, como um relâmpago, como diz a palavra do Senhor. Então devemos estar preparados em todo o tempo. Qual deve ser a nossa postura diante do Senhor da história? Diante do Senhor da história, nós precisamos dizer neste mundo que os pecados sexuais não terão domínio sobre o nosso corpo. Diante do Senhor da história, nós precisamos dizer com coragem que não entregaremos os nossos dons e os nossos talentos ao dinheiro. Nós viveremos e serviremos a Deus baseados na vocação que Ele nos deu. Diante do Senhor da história, nós assumimos corajosamente a posição de quem não vai se render à corrupção generalizada no nosso país. Nós temos outra cultura, nós temos a cultura do reino de Deus e não a cultura do jeitinho brasileiro. O mal não terá domínio sobre os nossos negócios. Percebe as implicações? O quanto isso custa para nós toda a nossa vida. Mas na volta do Senhor, nós teremos a prova de que Ele nos ama e de que Ele nos preparou para isso. E de que nós o adoraremos eternamente. Louvado seja o nosso Deus. Vamos, com alegria, mas também com temor diante do Senhor, cantar o hino 108 do cantor cristão, Chamada Final. Se você pudesse colocar de pé, como o pastor disse, com